Primeiro, agradecer o convite da Rádio Campestre para a gente estar conversando com a comunidade, né, em torno dessa situação. Acho que tu tocou num ponto importante que, para a prefeitura, o restaurante popular ele virou problema de segurança pública. E essa não é a questão. O restaurante popular não é o problema da falta de segurança pública em Florianópolis, né, e na região central da cidade. A gente tem questões mais profundas, mais estruturantes que levam à insegurança, né, na região central da nossa cidade. E eles pegaram isso como mote. Mas o pano de fundo, né, que está envolvendo o restaurante popular é uma disputa entre as entidades ligadas vamos dizer assim, a elite da cidade, né, que aí a gente cita o Conselho de Segurança da região central de Florianópolis, a gente cita a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF. A gente também junta nesse contexto, né, que não é um contexto que é um contexto que está dado, que é claro, já é mapeado, identificado, né, e reverberado publicamente por essas entidades. A gente tem também, né, as próprias representações da construção civil. A gente também tem, por incrível que pareça, o próprio Ministério Público de Santa Catarina, né, chancelando, dando todo um suporte legal para a prefeitura nos atos em relação ao restaurante popular. O restaurante popular, para a gente, é igual o posto de saúde. Né? Ele é a porta de entrada de uma política pública e de um sistema público, né, que talvez seja o menos conhecido da população, que é o Sistema de Segurança Alimentar Nacional. Que esse sistema foi criado lá em 2006 e foi graças a esse sistema público que ele é intersetorial, ele conversa com a saúde, ele conversa com o SUS, ele conversa com a assistência social, ele conversa com a educação, ele dialoga com o próprio planejamento urbano. Então, em Florianópolis não tem como a gente falar de segurança alimentar nacional, de garantia de acesso da população à comida adequada e saudável, né, sem conversar sobre plano diretor, que a gente está perdendo cada vez mais áreas agricultáveis em Florianópolis, a gente não tem mais as zonas rurais em Florianópolis, ou zonas destinadas à produção de alimentos. Florianópolis é extremamente vulnerável na questão de produção de alimentos, é extremamente dependente do entorno da Grande Florianópolis, e o entorno da Grande Florianópolis está sofrendo a mesma coisa que a gente já sofre há muito tempo com a especulação imobiliária, principalmente com o anel viário saindo, a gente já está percebendo com os grupos de agricultores desse cinturão verde no entorno de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José, Antônio Carlos, São Pedro e Alcântara, já uma pressão imobiliária já em virtude da inauguração do anel viário. Então, e o restaurante popular está nessa centralidade. Mas voltando para a questão da segurança alimentar nacional, o restaurante popular é igual um posto de saúde. Então, o primeiro ponto que a prefeitura traz, o primeiro movimento que ela fez de proibição da população em situação de rua ao restaurante popular, já é uma grave violação de direito. Para começar pelo direito constitucional, porque o Brasil é um dos únicos países, talvez se não o único, que colocou o direito a comer na Constituição. Em 2010, o direito de comer e a se alimentar entrou na Constituição como ter direito à saúde, ter direito à educação, ter direito à segurança, que são os direitos mais conhecidos da população. Então, o direito a comer é um direito nosso e é um dever do Estado promover, principalmente para as populações mais vulneráveis. Então, o restaurante popular está nesse limbo. Então, não tem como a prefeitura, legalmente falando, proibir população vulnerável, que ela julga que é vulnerável e que não tem direito a acessar o restaurante popular, de acessar porque é inconstitucional. Então não dá para proibir pop rua de acessar o restaurante popular. A mesma coisa que não dá para proibir pop rua de acessar um posto de saúde, de acessar um CRAS. E aí, só que teve todo o movimento do restaurante popular que já vem sendo anunciado há 2 anos de reenquadramento daquele equipamento público. Então, o prefeito ontem concedeu uma entrevista dizendo que o restaurante popular ele foi desvirtuado. É uma fala completamente equivocada dele, porque aquele restaurante, aquele equipamento público, igual um posto de saúde, ele é universal, todos e todas têm direito, mas ele tem uma prioridade de acesso, que são as populações mais vulnerabilizadas. E a população mais vulnerabilizada das vulnerabilizadas é a população em situação de rua. Ele foi pensado para essa população preferencialmente. Mas também a gente tem já, Elaine, um contingente grande de população em Florianópolis, porque a fome, a miséria e a pobreza em Florianópolis, ela sempre foi invisibilizada e agora, mais do que nunca, ela está cada vez mais invisibilizada, né? Invisibilizada.
Então, o que a gente tem hoje assim? A gente tem em Florianópolis, na base do Cadastro Único da Assistência Social de Florianópolis, já quase 55 mil pessoas na base do Cade Único. O que significa isso? Significa dizer que tem 50 mil pessoas em Florianópolis que estão na linha da pobreza ou da miséria. Então, se a gente tem 53 mil pessoas nessa situação, a gente tem 53 mil pessoas em insegurança alimentar em Florianópolis. Sim. E a gente tem nesse recorte, já na base do Cadastro Único da Assistência Social de Florianópolis, 3.400 pessoas em situação de rua. E aí, dentro da população em situação de rua, a prefeitura quer colocar todo mundo no mesmo contexto, na mesma situação. A gente tem uma população em situação de rua com várias questões, com várias complexidades e com várias situações. Então, a gente tem hoje pessoas que estão morando nas ruas de Florianópolis que têm ocupação, que tem um trabalho formal ou informal, mas, por exemplo, por falta de ter um recurso para ter moradia, mora na rua. A gente tem hoje em Florianópolis um déficit habitacional, segundo a conferência que teve, a Conferência de Habitação de Interesse Social, a gente tem um déficit habitacional de 40 mil moradias em Florianópolis. Falta de moradia leva à insegurança alimentar adicional. Isso é fato, ela está correlacionada. A gente tem em Florianópolis hoje, a cesta básica, ela vai alternando, às vezes ela fica em terceiro, às vezes ela fica em segundo, hoje ela volta a ser a primeira no ranking das capitais com maior valor de cesta básica do Brasil. Isso quer dizer que tem, pelo cálculo de IESE, as pessoas levam quase um mês inteiro para trabalhar, ganhar um dinheiro, seu salário, para comprar comida. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, Florianópolis tem um dos aluguéis mais caros do Brasil. A gente tem um contingente enorme de pessoas assalariadas, trabalhadores e trabalhadoras, que vivem de 1 a 2 salários mínimos em Florianópolis, quase tudo vai para pagar aluguel. E o que sobra para comprar comida? Não sobra quase nada, né? Uhum. E aí, o que a gente está vendo hoje? Assim, a gente está vendo já um contingente enorme de pessoas que vão procurar os grupos de voluntários e voluntárias na região central de Florianópolis para acessar comida. E essas pessoas também já estavam indo, já era o público do restaurante popular. Então, no restaurante popular, a gente já tinha um percentual de 85% dos usuários, das usuárias do restaurante popular, população em situação de rua. Isso em função de todo um trabalho de sensibilização dos grupos de voluntariado que fornecem refeições na região central, mas em outras regiões da cidade, dizendo para a população em situação de rua, o restaurante popular é um equipamento que ele é direito de vocês, então vão lá. Então estava tendo todo esse contato, essa sensibilização para fortalecer aquele espaço, que é um espaço pensado para eles preferencialmente. Mas não só, a gente já estava vendo e percebendo nas visitas que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional fez no restaurante popular, estudantes da rede municipal e rede pública, estudantes do Instituto, estudantes do Instituto Federal, dos colégios da região central. A gente estava vendo uma massa de trabalhadores e trabalhadoras naquele restaurante. A gente percebe também que aquele restaurante é um restaurante que é muito importante, por exemplo, para quem está procurando emprego na região central de Florianópolis, que sai da sua casa de manhã, pega o currículo, bota na pasta, vai para o centro e anda o centro inteiro, e geralmente ou não comem, ou comem uma alimentação muito ruim. Parece que é caótico, mas não é caótico. É todo um planejamento muito bem feito por parte das representações que querem uma limpeza na cidade de fazer isso. Então, há 2 anos a gente já vê um movimento, né, da mídia tradicional, né, do próprio Ministério Público, das forças de segurança, da prefeitura, em fazer toda uma pressão em cima do restaurante popular, questionando até o próprio restaurante popular, a forma como ele foi implementado, questionando o porquê daquela localização, tentando minar aquela luta que é uma luta nossa de sociedade civil já de mais de 20 anos. Florianópolis já teve 3 oportunidades de ter um restaurante popular no governo Lula 1, Lula 2 e no governo Dilma, e negou 3 vezes já o restaurante popular. Só que o restaurante popular ele saiu em 2020, em 2021, por pressão nossa, da sociedade civil, dos movimentos, mas também por causa da pandemia. Né? A prefeitura, na época, na gestão do Jean, ele não conseguiu mais fechar os olhos e tentar botar um pano em cima daquilo que estava acontecendo, que era um aumento
significativo de pessoas, né? Não só pessoas em situação de rua, mas pessoas que já estavam com seus trabalhos, mas perderam seus trabalhos, seja formal ou informal, e tiveram que ir para a rua procurar os grupos para comer. Então saiu desse lugar, né? Da crise sanitária, crise alimentar e crise econômica que a gente viveu naquele momento. E que só aumentou, na verdade, depois disso. E aí o que acontece? Florianópolis, hoje, ele assinou pacto federativo com o governo federal. Então, da mesma forma que ele assume compromisso para ter o SUS em Florianópolis, para ter posto de saúde, para ter unidade, para ter a UPA, para ter todos os programas ligados à saúde, como com a educação, assistência social, ele assinou pacto também, acordos e convênios e assinou compromisso com o governo federal para implementar a política de segurança alimentar nacional em Florianópolis. E hoje, Florianópolis só tem um equipamento público que garante acesso à comida, que era o restaurante popular. E hoje ele foi fechado. A gente já considera o restaurante popular extinto. A prefeitura quer abrir um novo restaurante, ou naquele mesmo lugar, com um novo nome, que é o restaurante da família e do trabalhador, que não tem nada a ver com os normativos, com as diretrizes do restaurante popular. Né? Então, que leva já a ideia até da própria ditadura na questão que, né, só existe cidadão e cidadã, quem é de família e quem trabalha. Porque é um argumento que eles usam, é que quem não come é porque não está trabalhando ou não quer trabalhar. Como se a fome ou a questão da segurança alimentar ou da insegurança alimentar tivesse ligada diretamente só à questão do trabalho. Não está ligada à questão de renda. Está ligada em outras questões muito mais profundas, né? E em Florianópolis, aqui o que acontece? A gente poderia ter outros equipamentos de segurança alimentar, por exemplo, banco de alimento. Florianópolis não tem um banco de alimento. Poderia ter, a gente tem Lages que tem banco de alimento, a gente tem Chapecó que tem banco de alimento, a gente tem municípios menores em Santa Catarina que tem banco de alimentos. A gente não tem cozinha comunitária em Florianópolis dentro da política pública, que cozinha comunitária é um equipamento público que garante o acesso às pessoas a comerem, a ter acesso à alimentação, ao direito de se alimentar. Só que, ao mesmo tempo, Florianópolis aderia ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Ao mesmo tempo, Florianópolis hoje vai acessar R$ 404 mil para fazer a operacionalização de um dos principais programas de abastecimento que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome em 2014, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, que esse dinheiro vai entrar de forma indireta para assistência social, a mesma assistência social que o secretário Bruno Souza está tentando desmantelar, fragmentar e acabar com toda a política de assistência social no estado, fazendo a sua própria política de assistência social, que não é tipificada, que não tem relação nenhuma com o sistema público, e fazendo isso, ele rompe com o pacto federativo, e fazendo isso, ele rompe com a possibilidade de, por exemplo, de recurso fundo a fundo, porque não tem mais a tipificação do serviço em Florianópolis, por exemplo, da assistência social, que é a passarela, por exemplo. A passarela hoje ela está sendo totalmente desfigurada e ela não é mais ela já não está virando um serviço tipificado de assistência. O que significa isso hoje na prática? O governo federal vai olhar, o governo estadual vai olhar, eu não consigo articular recurso para a melhoria daquele espaço porque vocês romperam com o normativo, com as diretrizes que estabelece aquilo como sendo um equipamento de assistência social. A mesma coisa com o restaurante popular. Ele fecha o restaurante popular, o único espaço que garantia uma comida de qualidade 3 vezes no dia para a população era aquele espaço em Florianópolis. E hoje ele coloca essa possibilidade só na passarela do samba, na passarela da cidadania, que a prefeitura diz que de cidadania não tem nada, que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional, a Defensoria Pública fez uma série de visitas no ano passado e já fez relatório e constatou uma série de precariedades e irregularidades, dentre elas a própria alimentação. E hoje Florianópolis criou um dispositivo que não existe nem na política de assistência social, que são os hotéis, que é pegar os hotéis quase falindo na região da central da cidade e oferecer como albergue, como pernoite. E a gente já está recebendo denúncias, a própria Defensoria Pública do Estado recebe e relatou para a gente, do Conselho, que tem violação na questão da alimentação extremamente ruim, às vezes com problema sanitário, né, do ponto de vista sanitário, e a gente está já recebendo denúncias através da própria Defensoria Pública relatando para a gente que tem rompimento de vínculo desses hotéis, ou seja, tem famílias que chegam, famílias com crianças em Florianópolis, que
a mãe e a criança têm direito a entrar no hotel e fazer o pernoite. O pai dessa criança, né, o companheiro, fica na rua, é rompido um vínculo. Como que uma política de assistência social que tem como diretriz, normativo, o fortalecimento de vínculos, rompe vínculos? A preocupação que a gente tem, Eduardo, imagino vocês também, é que tudo isso acontecendo, esse panorama que tu colocas aí, que vai além do restaurante popular, que também o argumento de que houve uma briga entre pessoas lá, ele não é um argumento válido, né? Porque brigas acontecem em todos os lugares, e isso aí é um problema que tem que ser resolvido não fechando, né? Senão teríamos que fechar bares, boates, e, enfim, inclusive da classe dominante, né? Porque brigas acontecem. Mas o que fazer, né, numa cidade que parece que está amortecida, né? Porque a gente não vê o grito das populações, dos movimentos, ele não tem eco na prefeitura. A gente viveu aqui no Campeche o fim da nossa UPA, muitas manifestações e tal, e tudo acontece. Quer dizer, o que fazer, né? Como é que vocês estão se organizando? Porque já está fechado e se coloca que vai fazer uma reforma, que daqui 90 dias virá com outras regras e tal. O que fazer, né? O ato de rua é sempre importante. A gente, né, a gente fez um banquetaço na sexta-feira passada, fazendo uma semana hoje. A gente vê que o ato de rua é importante. A gente mantém sempre a institucionalidade, o diálogo institucional, e uma frente que a gente vê que é importante e é o que, vamos dizer assim, tensiona mais o poder público quando ele está já com um projeto, um propósito de não atender a nossa demanda, é o judiciário. Então a gente está vendo, está juntando um conjunto de questões, de violações de legislações e tentar, de todas as formas, levar isso para o judiciário e fazendo com que a prefeitura receba essas notificações, como a Defensoria Pública entrou com uma ação contra a prefeitura, né? Mas a gente precisa de mais, na verdade. A gente precisa, na verdade, de um principal órgão de controle também, e de representação dos interesses da população, que é o Ministério Público. O Ministério Público precisa entrar com mais força nesse debate e realmente, quando receber uma denúncia, ele apurar de fato as denúncias e abrir diálogo também com as representações que estão trazendo esses questionamentos. Né? Uhum. Porque, Elane, sendo bem sincero contigo, do jeito que está a situação, o poder constituído na cidade, se não houver tensionamento por parte, o tensionamento legal, né, Uhum. a gente infelizmente tem em Florianópolis muitas pessoas, e não é só, infelizmente, né, não é só das áreas mais ricas da cidade, mas a gente escuta e vê também do próprio povo trabalhadora, que tem os seus direitos violados diretamente, que é principalmente a questão da população de rua, eles dão eco para isso, para limpeza, sabe, da cidade, né, da higienização da cidade, sendo que eles também sofrem com essa higienização e às vezes nem percebem, né? Então, a questão é a guerra de narrativa e a guerra de conquistar corações e mentes e o debate público, ela é mais complicado porque eles têm, ao lado deles, a gente tenta emplacar isso na mídia de massa, na grande formadora de opinião dessas populações que escutam, por exemplo, que vê o Jornal do Almoço meio-dia, que vê aquele jornal lá da ND, que é o Balanço Geral, Sim. que é aquela coisa caótica lá. A população se forma opinião a partir daquilo, e eles viraram o veículo de informação oficial da própria prefeitura. A prefeitura não faz nota oficial mais, ela faz via imprensa agora. Sim. E ela dá pinceladas de informações que torna tudo mais caótico, sabe? Uhum. Então a gente oficiou a prefeitura, mandamos um ofício para o prefeito, mandamos um ofício para o Bruno Souza pedindo explicações qual o plano emergencial que eles têm enquanto o restaurante estiver fechado. Eles não apresentaram nada, né? A gente perguntou durante quanto tempo o restaurante, esse espaço vai ficar fechado, eles não retornaram. E tem uma questão também que é muito séria. Como é que vai ser a chamada pública para esse novo equipamento e como que vai se dar isso? Porque a gente já teve um problema no restaurante popular que foi
né, um desvio de dinheiro da organização que fazia a gestão daquele espaço, né, já teve problema também disso, sabe? E aí uma outra frente que a gente viu, e aproveitando que eles já emitiram um parecer, que é o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado emitiu, já fez uma auditoria, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, que passou para os estados e municípios a obrigatoriedade de implementar políticas para a população em situação de rua. E o próprio TCE, que é uma instância bem, né, vamos dizer assim, no mínimo, bem conservadora nas suas análises, o próprio TCE já constatou e soltou em auditoria no próprio veículo oficial do TCE que Florianópolis e Santa Catarina está em falta, está em dívida com políticas para a população em situação de rua. Né? E hoje Santa Catarina teve um aumento de uma população, em 10 anos ele aumentou 9 vezes mais a população em situação de rua em Santa Catarina. Florianópolis está entre as 10 capitais com maior percentual proporcional à população, né, total, está entre as 10 capitais com maior população em situação de rua do Brasil. Né? E a gente tenta trazer sempre isso para a imprensa. Então, quando a Rádio Campestre convida a gente para poder falar e conversar com a população, é que a gente sempre traz a questão do restaurante popular não é um problema só da população em situação de rua, porque se ele fecha o restaurante popular e fechou, a gente já tem um impacto direto em toda a cidade. Sim. Em toda a cidade.